Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar pouco, até porque a voz está pouca, né? A gente teve um fim de semana agitado e eu, enfim, acabei ficando aí meio debilitado. Mas eu acho que são dois pontos importantes, gente. O primeiro, para a gente falar, é essa questão da renda básica universal oferecer um mínimo de dignidade para as pessoas. Eu digo mínimo porque eu acho que a renda básica universal não deveria ser nossa meta, ela deveria ser um passo, né? E aí eu vou para o segundo ponto, que é o seguinte: um passo para quê? Um passo para a gente fazer ruir esse sistema. Porque eu acho que a renda básica universal, ela ajuda a minar o sistema, porque ela distribui poder. E é tão importante a gente distribuir poder para a gente poder destruir em algum momento esse sistema chamado capitalismo, né? E isso não acontece sem distribuição de poder. O que acontece nesse sistema é o que a gente vai ver daqui a 1, 2 semanas acontecer em Portugal, que é, enfim, um monte de ministro da Suprema Corte, um monte de empresário, um monte de dono de banco atravessando o oceano para decidir o que vai fazer com o país do lado de cá. Por quê? Porque o poder é muito concentrado no nosso sistema. E acho que a renda básica universal, ela permite, ao dar essa condição mínima de dignidade, que as pessoas também recuperem, né, um papel na discussão do que está acontecendo, um papel político até, né? Porque ninguém consegue ser ativamente um agente se está passando fome. Ninguém consegue se envolver na política e bancar posições muito fortes se, enfim, tá com um filho chorando toda noite porque não tem o que comer. E eu queria dar um exemplo que não é diretamente ligado à questão da renda básica universal, mas eu acho que rima muito. A gente pensa muito em economia nas coisas como gastos, né? E é uma maluquice, porque não existe gasto. O dinheiro sempre sai de uma mão para outra. Nenhum dinheiro some. Porque o governo gastou 150 bilhões com saúde. Fica parecendo que tem um buraco na terra chamado saúde, que você põe 150 bilhões e tapa o buraco. Não existe isso. São 150 bilhões de reais que vão parar na mão de médicos, de enfermeiras, de empresas prestadoras de serviços, de laboratórios e etc. Né? E não estou falando só que vai parar em mão boa, não, porque no laboratório vai parar, às vezes, na mão do dono do laboratório, que ganha um monte de dinheiro, nas pessoas que fazem as obras para construir hospitais. Mas o ponto é, esse dinheiro ele passa para outra mão e naquela outra mão vai começar todo um circuito novamente. Teve uma vez que eu estava em Ivapurunduva, um quilombo aqui em São Paulo, quase na fronteira com o Paraná, e fui participar de uma plenária. Tinha umas 300 pessoas do quilombo, e eu fiquei ali ouvindo o que estava sendo discutido. E o que acontece foi o seguinte: o Bolsonaro acabou com um programa chamado, que vocês conhecem muito bem, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? E a lógica neoliberal, ela é muito sedutora, porque ela, nesse argumento de que gasto é o dinheiro que cai dentro do buraco e some, as coisas que não deveriam fazer sentido começam a fazer sentido. Então, eles acabaram com o programa de aquisição de alimento, que é um programa que fala o seguinte: olha só, vamos fazer o seguinte, todo mundo que é pequeno agricultor, cooperativas, etc., a gente garante uma compra durante o ano de vocês. A gente garante um volume, a gente garante o preço, e como você tem uma produção que você já sabe que vai escoar, você pode se programar. E ao se programar, vocês juntos podem também se programar. Vocês são mais fortes coletivamente. E aí o que aconteceu? Várias pequenas, né, cooperativas, vários pequenos agricultores e agricultoras, vários quilombos, eles passaram a se organizar com o programa de aquisição de alimento. Então, eles faziam feiras para poder trocar sementes, faziam feiras para trocar experiências, faziam intercâmbios de uma pessoa trabalhando, onde a outra pessoa, enfim, morava, que ela conhecia, e começaram a crescer de uma maneira que nunca tinham crescido. E houve, em menos de uma geração por definição, 25 anos,
uma transformação absurda naquelas comunidades. Eles passaram a ter creches, passaram a ter postos de saúde, conseguiram asfaltar uns lugares super difíceis que até atrapalhavam para levar pessoas doentes, etc. Eles pararam de caçar na floresta, então você parou de ter vários animais que estavam em perigo, várias espécies que estavam em perigo, eles deixaram de ficar em perigo. O palmito jussara, que estava sendo extraído ilegalmente, deixou de ser extraído ilegalmente, até que chegaram os neoliberais no poder e tiveram uma ideia maravilhosa, né, na cabeça deles. Falaram, pô, que besteira, como é que vocês estão garantindo o preço? Bota essa turma para competir, o preço vai cair. Quando eles botaram a turma para competir, realmente o preço caiu. E por que o preço caiu? Porque eles passaram a comprar do fazendeiro. E o fazendeiro, primeiro, ele tem um crédito que o pequeno produtor não tem, esse crédito. Ele tem uma área muito maior que ele consegue escalar nessa área muito maior. Ele não tem o cuidado de fazer uma produção que é sem agrotóxico, uma produção que, nesse caso, era orgânica, etc. E aí, quem começou a ganhar todas as licitações? Os fazendeiros. Os quilombos perderam as licitações todas. Quando eles perderam essas licitações todas, eles tiveram que arranjar alguma outra fonte de renda. Eles foram trabalhar para quem? Para os fazendeiros. Ganhando que salário? Um salário de regime análogo à escravidão. Eles passaram a ficar longe da família, passaram a ficar longe dos filhos, passaram a não acompanhar o crescimento dos filhos. Eles voltaram a cortar o palmito jussara. Eles voltaram a caçar os animais que eles não caçavam. E a prefeitura e o governo começaram a falar, poxa, olha só que genial a gente ter acabado com o programa de aquisição de alimento. Economizamos 10 milhões, economizamos 20 milhões, porque é a ideia de que o dinheiro do programa de aquisição de alimento cai num buraco chamado programa de aquisição de alimento. Mas não cai. O programa, porque você não... comprei gastei R$20 com alface. Você nunca viu um alface andando com R$20 no bolso. Já viu um alface andando com R$20? O alface não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é a pessoa que produziu o alface. Então, esse dinheiro do programa de aquisição de alimento iam para essas pessoas, e essas pessoas imediatamente, que não são poupadoras, não são especuladoras do mercado financeiro. A primeira coisa que essas pessoas iam fazer era ir na cidade gastar. O que aconteceu quando eles fecharam isso? Além de tudo que eu falei para vocês, na comunidade, o que aconteceu nas cidades vizinhas, com o comércio das cidades vizinhas? Foi para a bancarrota. Acabou. Foi um desastre econômico nas cidades. Os salões de cabeleireiro tiveram que fechar, os restaurantes tiveram que fechar, as farmácias, as lojas de materiais de construção. Então, é importante, e esse foi um exemplo que eu aprendi assim, para entender a economia como algo que vai além daquela manchete, do número, da curva de oferta e demanda. O dinheiro é fluxo, em inglês, talvez até melhor currency, né? É uma coisa que ela é corrente, ela é fluxo, o dinheiro é meio, e a gente esquece, por mais que a gente estude isso. Então, a gente entender que a renda básica universal, ela simplesmente faz com que nesse fluxo, nessa corrente, um dos elos dessa corrente seja o povo mais pobre, o povo trabalhador. E ao recuperar o seu papel como elo dessa corrente, ele recupere também o seu papel como um indivíduo decisor e não um tomador de preços, de decisões da sociedade. Então, o meu maior entusiasmo com a renda básica universal é o poder que ela tem de distribuir poder e, ao distribuir poder, nos ajudar a derrubar esse sistema que, para mim, tem que ser o objetivo final.